Eu me converti no ano de 1994. Me converti. E foi mais ou menos em 94 que, na época ainda, Centro de Treinamento Bíblico, Verbo da Vida, cheguei em Recife. Mais ou menos isso, né, apóstolo? Santo Marquinho está aqui e para mim é uma alegria ter esse homem aqui também na minha frente. Porque quando Mamãe Jane, o apóstolo Band chegou, e principalmente quando a gente vai falar um pouquinho da história ali na região do Recife, na região metropolitana, ela não chegou sem nada não, ela chegou com muitas informações. Só que detalhe, você pode até dizer assim: que informações, pastor? Informações de perseguição. Então ela pode até veio sem nada, mas ainda veio com um bocado de perseguição em cima dela. E eu posso dizer a você uma coisa hoje à noite. Está aqui Marquinhos. Fica de pé, Marquinhos, por favor. Marquinhos é testemunha. Começou a acontecer no ambiente ou na região que eu estava. Aquele zum, zum, zum. Está vindo um pessoal aí dos Estados Unidos começar uma escola aqui. E só para você ter uma ideia, na minha atitude, eu tinha poucos meses de convertido. As pessoas diziam muitas vezes: cuidado, cuidado, porque já sou enviado do demônio. Assim mesmo, gente. Agora imagine eu novo convertindo vendo isso. E detalhe, a obra foi se instalar perto de onde era a nossa igreja em Recife. E eu dizendo: meu Deus do céu, está chegando algumas pessoas aí. E eu fiquei assim, ó. Porque eu pedi para Marquinhos ficar de pé, porque Marquinhos me viu nessa época. Eu virava noites estudando para tentar encontrar coisas que eu pudesse dizer: realmente o que estão dizendo é verdade, então eu vou ficar mais distante dele. Eu me lembro que um dia eu estava indo para um lugar, e hoje é uma noite rema, aleluia. Eu estava indo para um lugar e alguém me chamou e disse: cuidado, tem uma pessoa do demônio lá. Irmão, agora imagine, eu novo convertido ouvir um negócio desse. Era a casa de uma família e tinha um dos ministros Verbo da Vida, na época sem treinamento bíblico, presente naquela casa. E eu tinha dificuldades em falar em línguas. Aleluia, eu tinha certos conflitos em falar em línguas. E alguém disse para mim: Cristiano, cuidado, nessa casa que você vai ter um enviado. Irmão, você não faz ideia. Eu peguei o ônibus, fui até aquela casa. Eu precisava ir naquela casa. E eu chego, sento, assim. O ministro estava ministrando, em determinado momento ele chega e diz assim: ei, você. Aí eu, pronto, agora o negócio vai pegar agora, vai ferver. Só que ele foi no ponto-chave, onde eu estava tendo conflitos, aqui dentro. Na verdade aqui dentro, mais aqui. E ele virou e disse: você é batizado no Espírito Santo? Aí eu: irmão, Deus é muito lindo, porque Ele pega para nos alcançar. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Sabe que tem muita gente resistente ao rema, com sinceridade.
Mas tem um detalhe. O bom é quando ele descobre que está sinceramente errado. Não, alguém não entendeu não. Poucas pessoas entenderam, eu vou repetir. Sabe que tem muitos que estão sinceros porque ouviram e formou uma barreira de resistência. Mas Deus sabe a sua forma de alcançar um coração sincero. Eu estava preparado para tudo, menos para isso. E Deus me pegou ali nisso. E Ele disse: você é batizado no Espírito Santo? Eu gaguejei. Eu disse: Ele disse: fique de pé. Eu quero orar por você. E tinham me dito assim: não deixa botar a mão na tua cabeça. Meu Deus do céu. Quando ele disse: fique de pé para impor a mão, eu disse: Jesus, com o Espírito Santo da palavra, com o Espírito Santo da palavra, não deixa vir demônio não. E eu só me lembrava do texto que diz: se o filho pedir um pão, ele não vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, ele não vai dar uma cobra. Da mesma forma será com o Espírito Santo. E ele veio orar por mim. E eu dizendo, eu já não tinha mais para onde correr. Todo mundo olhando para mim. Eu já tinha gaguejado. E ele coloca a mão sobre minha cabeça. E eu começo a orar em outras línguas. Se para você não é tão importante isso, entenda uma coisa, porque está tão bem, está tão... Eu vou dizer para você, para mim naquele momento, era o que eu precisava para começar a alinhar o parafuso que estava na minha cabeça. De muitas informações que vinham. E eu comecei, Senhor. Só que eu tinha um detalhe, agora eu não podia dizer que tinha sido um ministro do centro de treinamento que tinha colocado a mão na minha cabeça, que se soubessem, meu irmão, iam me expulsar, o demônio ia expulsar, que não tem demônio nenhum, né? Graças a Deus. E o diabo tentava de todas as formas me fazer não entrar nessa escola. Quem está aqui? De todas as formas, ele tentou me fazer não entrar nessa escola. Um dia numa rádio, eu ouvindo algo, alguém soltou algo, e aquilo entrou na minha cabeça. Eu comecei a ficar pensando naquele tema. E eu disse: eu quero, Senhor, me esclarece, porque o que estão dizendo aqui está complicado de entender. E mais uma vez quis vir, agora eu já orando em outras línguas, mas quis vir. Um bombardeio também em relação à doutrina. Eu louvo a Deus, irmãos, pelos professores dessa escola, pela paciência deles também. Eu vou dizer, meu irmão, meu pastor, sim, ainda teve esse detalhe. Depois de um tempo, o meu pastor começou a fazer a escola. Eu disse: pronto, agora. E meu pastor viu eu num momento também de... E ele disse: espera aí que eu vou fazer uma reunião. Chamou ele, Marquinho, coisa linda de Jesus. Isso aí mais ou menos 1998, mais ou menos isso. E pastor Walter, lá de Boa Viagem. E passamos uma tarde inteira. E eu tinha muitos questionamentos, muitas dúvidas. E eu comecei a colocar tudo para eles. E eles com muita paciência me ouvindo. E em um momento específico eu coloquei uma questão que para mim era chave. Marquinhos, com uma palavra, desatou o nome, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Guarda o coração, varão. Guarda o coração, guarda o coração. Amo sua vida. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se você é graduado dessa escola, bendito é o nome do Senhor, você fez, você venceu. Quantas coisas você rompeu para estar aqui. Mas eu vou te dizer uma coisa: existem muitos que estão lá fora, trazendo para dentro de si sofismas,
dizendo inclusive que o rema diz alguma coisa que na verdade nem diz. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos alcançar esse coração que está pensando assim? Com a verdade, meu irmão. Eu trouxe um livro que eu considero muito importante, e é uma indicação para você também. A Autoridade do Crente, edição Legado, numa versão expandida. Maravilhoso livro. E essa palavra é para você que ainda não fez a escola, mas essa palavra é para você que já fez a escola e conhece alguém que está enfrentando resistência. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero ler um trecho desse livro. Está na página 101, quando ele vai tratar sobre as armas da nossa milícia. Ele diz assim: o crente precisa estar continuamente vestido da armadura espiritual. Efésios 6, 10 e 11. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O cristão que coloca essa armadura e se engaja na guerra espiritual se destaca dos demais. Quando falo de guerra, a observação importante aqui, quando falo de guerra espiritual, me refiro simplesmente a fazer as obras de Jesus e tomar a autoridade sobre o diabo enquanto vivemos as nossas vidas diárias. Meu Deus do céu. Agora olha o que ele diz. Não estou falando sobre tentarmos ir de propósito a um cara a cara com Satanás em algum tipo de combate de oração. Ele não está falando disso. Mas ele, preste atenção aqui agora, que é o destaque que eu quero dar. O diabo fará tudo o que estiver em seu poder para evitar que você tome conhecimento da autoridade que você tem sobre ele. O diabo vai fazer o que, irmão? Tudo. Para quê? Para evitar com que você conheça. Mas eu vou te dizer uma coisa. Ele vai tentar fazer tudo, mas um posicionamento vai fazer toda a diferença. Aleluia. Vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque ele sabe que no dia que você conseguir romper, se posicionar e buscar o conhecimento dessa palavra, verdadeiramente a sua vida não vai ser mais a mesma. Diante de tudo isso, só vim graduar na turma de 2001. Imagina, eu poderia ter sido graduado de uma das primeiras turmas de Recife. Quem está aqui? Quantas pessoas estão perdendo o tempo? Agora eu falo para você que está achando também que perdeu o tempo. Joel diz: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu cresci, aleluia, né? Cresci assim, aleluia. Fui crescendo, ouvindo dos meus pais o seguinte: uma coisa que na vida não podemos é recuperar o tempo. Quando eu me converti e fui ler a Bíblia, eu vi que até o tempo Deus deu jeito. Tem restituição para você, meu irmão. Tem restituição para você, minha irmã. Aleluia. E para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu entrei na escola, mergulhei, porque eu vou te dizer uma coisa com muita alegria nessa noite. Eu visto essa camisa hoje com um orgulho santo. Eu cheguei a dizer até na época: eu não quero que eles imponham minhas mãos. Aí Jesus já começou a mão na minha cabeça. Cheguei a dizer lá atrás, na época da batalha, aqui ó, sabe, na mente:
Cheguei a dizer: não quero que ninguém coloque a mão na minha cabeça. Eu vou dizer: por favor, Mamadê, meu apóstolo. Eu visto essa camisa com alegria de ser livre daqueles parafusos que estavam me matando espiritualmente, daqueles questionamentos que estavam me matando espiritualmente. Sabe, eu me lembro do apóstolo Paulo. Se você for observar na Bíblia, amados, Paulo fazia parte de uma classe, e ele mesmo diz: fariseu de fariseu. Sabe que a classe de fariseu era aquela que era voltada às questões religiosas de uma forma muito forte. Eles eram extremamente fortes nas suas questões religiosas, os fariseus. Só que Jesus sabia o que estava lá dentro do coração deles. Até tinha uma sinceridade, mas tinha erros, tinha coisas por baixo no coração, até sincero para fazer algo, mas existiam erros. Se você for observar, inclusive, abra sua Bíblia lá em Mateus 23, 23. Na verdade, Mateus 23, no verso 2. Jesus, nesse capítulo 23, Jesus manda madeira para cima dos fariseus. Manda madeira para cima deles. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentavam escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo o que eles disserem, porém não imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem. Eles tinham até um discurso bonito, mas não tinha uma prática, não tinha uma vida. E Paulo estava nessa. Mas eu vou te dizer, Paulo, mesmo nessa condição de fariseu de fariseus, um dia ele teve um encontro com o Senhor e se transformou no grande apóstolo Paulo. Eu creio, meu irmão, que nesse ano de 2021, muitos que podem até estar sinceramente desejando servir a Deus, mas que estão sinceramente errados ou enganados por sofismas, eles vão ser tocados pelo amor e pela verdade que está na sua vida. Eles não vão ser tocados pelo amor e pela verdade de alguém que eles nem conhecem ou não estão perto. Mas Deus quer usar cada um de nós como multiplicadores desse amor e dessa verdade. Sabe para quê? Para tirar muitos deles do parafuso emocional, espiritual que eles estão vivendo, meus irmãos. O apóstolo Guto falou ontem sobre sermos desafiados, e eu quero hoje desafiar você. Quantos cristianos daquela época você conhece hoje, vivendo situações assim, e você vai ganhar eles com o amor e com a verdade. Aleluia. E aí, só para terminar aqui essa leitura desse trecho, o diabo fará tudo o que estiver em seu poder para evitar que você tome conhecimento da autoridade que você tem sobre ele. Sabe assim, ele não pode conhecer essa verdade não, porque no dia que ele conhecer essa verdade, ele vai explodir, vai alcançar vidas, vai ser uma bomba no inferno, uma arma poderosa nas mãos do Senhor. É por isso que há resistência. Eu quero falar com diretores dessa escola: permaneçam firmes nesse propósito. Porque, pastor, por que às vezes há uma resistência em relação à escola? Porque o inimigo está tentando de todas as formas fazer com que pessoas não cheguem, mas elas vão chegar, porque tem uma igreja, tem um povo que está se levantando forte e ativo para quebrar todos os sofismas. Abra sua Bíblia lá em Coríntios, 2 Coríntios. O diabo fará tudo o que estiver em seu poder para evitar que você tome conhecimento da autoridade que você tem sobre ele. Ele lutará
com você, mais acerca disso do que acerca de qualquer outro assunto. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando o conhecimento chega, tudo muda. Então, depois que você chegar ao conhecimento dessa autoridade, ele se oporá a você e tentará roubar isso. Olha aí quem já é graduado, quem já recebeu dessa palavra. Não deixe nada roubar, meu irmão, o que você recebeu. Haverá testes e às vezes pessoas falham nesses testes. O diabo quer que você abaixe as suas mãos e diga que a autoridade do crente não funciona para você. Mas você não vai dizer isso, porque você sabe que quem perdeu nessa história já foi ele. Abriu lá em Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10. Diz assim, verso 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Deixa eu dizer para você algo. Eu fui ver, porque às vezes nós olhamos essa palavra armas e a gente só pensa em combate, não é assim? Mas eu fui ver a fundo o que significa, o que ele está dizendo aqui em relação a armas. Eu queria ler aqui para você, no Strong, oplon. Provavelmente pela palavra primária epo, que quer dizer ferramenta ou implemento para preparar algo. Quem está aqui? Deixa eu te dizer, meu irmão, o conhecimento que nós temos, as nossas armas, as nossas ferramentas espirituais são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E como é que essas ferramentas elas vêm? Pelo conhecimento. 2 Pedro capítulo 1 diz: todas as coisas nos foram dadas. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Tudo já nos foi dado, no que diz respeito à vida e à piedade. Pelo quê? Pelo pleno conhecimento de Jesus Cristo. Amado, quando nós conhecemos, é por isso que a maior estratégia do inimigo é tentar barrar você de chegar no conhecimento da verdade. É uma das maiores. Porque quando o conhecimento chega, você sabe aplicar as ferramentas. E eu vou te dizer, o Rema te instrui nesse conhecimento para você operacionalizar a sua vida cristã de uma forma alinhada, adequada, sem perder tempo. Nós estamos em obras na nossa igreja, em Recife. E graças a Deus, a unção não desce do cabeça e vai para a barba, depois vai para as orlas, não é assim? Graças a Deus que a nossa sede colocou o carpete. Isso mexeu com a gente lá em Recife. Colocamos o carpete algumas semanas atrás lá na nossa igreja. Sim, deixa eu te dizer uma coisa, só para terminar, antes de entrar nas ferramentas. Hoje eu posso dizer para você, meu irmão, eu ensino nessa escola com uma alegria tão grande, com um entusiasmo tão grande, porque eu sei como eu estava preso e como eu fui livre por esse conhecimento, meu irmão. E para mim é uma alegria, é uma honra. Eu agradeço a Deus todos os dias por poder viver isso na presença do Senhor. Amém? E essa escola ela nos ajuda em relação a essas ferramentas e essas armas, como a Bíblia está dizendo, as nossas armas, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Hoje se fala muito em ferramentas, de tudo que é tipo, irmão. Mas eu vou te dizer uma coisa: quando nós entendemos o conhecimento da verdade, tudo fica diferente para nós. Já eu vou dizer para você porque eu entrei na questão do carpete. Por favor, traga para mim. Eu quero. Isso. Calma que
Isso não é coisa de mágico não, tá, gente? Pelo amor de Deus. A mesa preta, né? Não é coisa de mágico não. Pronto, obrigado, meu filho. Deixa aqui atrás. Isso. Você pode ficar aqui, meu filho? Pode? Me ajuda, pronto, aleluia. Santo diácono de Jesus. Você vive a sua vida, se converte, entrega a sua vida para Cristo. Você está engatinhando, começa a vir alguma coisa de conhecimento, e você entende que você precisa, na sua vida espiritual, de colocar cada coisa no seu lugar, não é assim? E aí você começa, eu preciso colocar minha vida, e eu preciso alinhar algumas coisas, e eu vou fazer isso. Por favor, essa vai ser a sua vida. Tiago, né? Tiago, você é cristão, graças a Deus, se converteu, Jesus está fazendo uma obra linda na sua vida. Aí você diz, eu preciso agora alinhar isso, eu preciso colocar cada coisa no seu lugar. Coloque esse parafuso no seu lugar. Isso. E ele vai vivendo a caminhada cristã dele. E ele vai entendendo, por favor, vá botando cada coisa no seu lugar. Cansou, foi dessas coisas no seu lugar? E aí ele vai vivendo, ele vai começando. Só que ele diz, mas está difícil demais. Meu Deus do céu, às vezes eu luto tanto, as coisas parecem que não acontecem. Aí ele começa a fazer discipulado na igreja. E quando ele vai fazer o discipulado, alguém diz para ele assim: rapaz, Jesus, ele fez assim, e ele está te dando a oportunidade de agora dar esse passo e fazer dessa forma. O conhecimento chegou para ele, e agora você vai fazer assim, ó. Você coloca aqui, ó. O que estava difícil, quando o conhecimento chegou e a ferramenta que ele já nos deu, deixa eu te dizer, a ferramenta já está disponível para você. E estava difícil, pastor, mas o que é que faltava? Luz chegar, meu irmão. Estava faltando a luz chegar. É por isso que eu digo, quando eu escuto pessoas dizendo assim: o rema mudou minha vida. Se fosse o Cristiano de 1994, dizer: não, que história é essa? Como é que pode? Mas o Cristiano que foi alcançado diz: o rema muda a vida mesmo. Porque o rema vai estar falando, é sobre Ele, é sobre o nosso Senhor, é sobre Cristo. É essa palavra que muda. Mas essa escola está mostrando para ele, vai mostrar para ele algo interessante. E ele está na caminhada cristã. E eu entendo, irmãos, e cada um de nós vai ter o nosso desenvolvimento. Mas você já parou para pensar? Segunda, quarta e sexta é um intensivão, irmão. E é um intensivão que inclusive força você a estar. Para quê? Para entender e o conhecimento trazer para você. Tá difícil um pouquinho ainda mais, né, varão? A caminhada, a vida. Ok. Mas espera aí. Deixa eu te apresentar uma coisa. Tu já ouviu falar na escola Rema? Já? Vamos estudar nessa escola? Tu vai melhorar inclusive o teu desenvolvimento para saber fazer isso. Então peraí, vai ter alguma coisa que você ainda vai precisar realinhar também. Peraí, vai ter alguma coisa que você vai... Sabe que no rema vai acontecer isso? Estava meio troncho esse negócio aqui, ia dar errado. Aí os professores vão fazer o quê? Vão dizer: ei, rapaz, não é bem assim como você estava pensando, não. Dá um passo atrás aí para alinhar isso novamente. Pronto, agora sim. Maravilha. E ele vai fazendo agora essa escola, e ele entende.
Aqui tem mais ferramenta. Não é apenas aquela estava boa demais, mas Deus tem muito mais para você. É por isso que eu não me canso de pregar essa palavra. É por isso que eu não me canso de sair da minha casa, deixar meus filhos lá e passar uns dias em outra cidade. Não é fazendo turismo não, é pregando o evangelho para pessoas. De olhar alguém que estava sofrendo, sem encaixar os pontos nos is da vida, mas que já estava conhecendo, e glória a Deus pelo conhecimento que ele começou a ter. Mas agora, meu filho, está aqui, agora calma, deixa eu conferir aqui. Isso, ó. Se tiver aqui, é o contrário, aí tem que estar aqui, ó, nesse ponto, beleza? Por favor, os pontos vão ficar nos is na sua vida, meu irmão. Deixa eu levantar ainda mais, deixa eu te ajudar ainda mais, para não quebrar aqui o negócio aqui. Oh, aleluia. Vai ser mais rápido. Conhecimento da palavra revelada vai fazer você alcançar níveis maiores na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Se a vida dele é ajustada depois do rema, fique na paz, meu filho. Zé, bote um quadro na sua casa com esse pedaço. Sabe, eu estava fazendo uma obra, estamos fazendo uma obra na igreja, eu vou fechar com isso. E eu tinha envolvido com os irmãos, um momento maravilhoso. E se eu quero botar aquelas, eram 35 tampinhas, parafusos desse tamanho. Comecei. Um irmão me disse: pastor, eu tenho no carro uma ferramenta. Espera um pouquinho. Está aqui. 35 tampinhas que eu ia passar o dia todinho. Só. A escolha está na sua mão. Ficar só. Ou utilizar das armas, das ferramentas espirituais. Aleluia. Eu quero finalizar com 4 motivos para você fazer o rema. Quem quer? Não quer mais não. Vamos terminar, vamos orar, né, apóstolo? Os irmãos não estão querendo não, é? 4 motivos para você fazer essa escola. Quem quer? Está melhorando. Eu vou só entregar 2. No final eu entrego mais 2 para quem levantou a mão, tá certo? Quem quer? Primeiro motivo: ferramenta de conhecimento. Falei aqui agora. Provérbios 4:7 diz: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis. Adquire o entendimento. Vale a pena, meu irmão, você investir para ter sabedoria, para ter entendimento, para ter conhecimento da palavra. Segundo motivo: quem ensina e se garante. Estava vindo no carro, meu filho disse: papai, eu não sei qual é a faculdade, não sei qual é o curso, mas ele relatou que viu na internet. Papai, pegaram os professores de engenharia e colocaram dentro de um avião. E dentro do avião disseram: quem preparou esse avião foram seus alunos. Saiu tudinho. Eu vou te dizer, meu irmão, se garante tanto que coloca um aluno para ministrar para vocês. Se garante tanto, cadê os alunos graduados? Cadê? Você está fazendo alguma coisa para o Senhor? É porque quem está ensinando se garante no que está ensinando, meu irmão.
Aleluia. E a Bíblia diz, Romanos capítulo 12, verso 7: se ministério, dediquemos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Terceiro ponto: cobertura sadia. Meu Deus, que bênção. Existe uma supervisão que garante a segurança do que você está recebendo. Um dia cheguei na sede do ministério e um irmão chegou e disse: pastor, estou tão feliz com aquele professor que o senhor indicou. Ele dá uma aula assim, assim, assim. Eu disse: é mesmo, rapaz? Disse: como é que é isso? Não, porque eu estou fazendo escuta do professor. Diga assim: glória a Deus. Tem uma supervisão segura. Meu Deus. Quem já foi num parque de diversão? É todo brinquedo que você vai. Depende do parque. Não é assim? É porque tem um chalazan. Não sei nem, me perdoe, Jesus, não sei nem se é esse nome que às vezes passa nas cidades, né? Ainda bem que não é esse nome. Aleluia. É um parque X que você olha o brinquedo e diz assim: meu Deus, eu acho que eu não vou naquele negócio não. Aí nós fomos para um parque, levei a turminha toda, fomos para um parque. Quando eu cheguei lá naquele parque, tinha um negócio de um brinquedo chamado Big Tower. É um negocinho de 100 metros de altura, com as cadeirinhas que sobem. O cabo aperta o botão, as cadeiras caem. Uou. Meu filho, 13 anos, Gustavinho, está ali atrás, já foi chegando no parque dizendo: eu quero ir naquele. E eu disse: mulher, quem vai é tu. Kátia, tu vai. Eu fico olhando, orando, intercedendo. Não é assim, Poli? Pense na coragem, irmão. Só que no caminho, o guia turístico lá, do ônibus, ele começou a dizer assim: esse parque é revisado todos os dias de manhã. Em 25 anos, nunca teve um problema sequer em nenhum equipamento aqui em uso. Todos os dias nós revisamos. Eu ouvi aquilo e beleza, fui para o parque. Mesmo assim, vá, minha filha, vá. Primeiro brinquedo que Gustavo foi Big Tower. E eu disse: meu Jesus, tenha misericórdia. Mas eu fiquei com uma coisa dentro de mim. Uma coisa, aleluia. Fiquei pensando: meu Deus, o cara disse que nenhum dia, em 25 anos, nunca teve um problema. Não vai ser hoje que vai ter comigo. Irmão, eu comecei a renovar minha alma com a palavra daquele guia turístico, para subir naquela bicha. E eu comecei a me desafiar. Eu disse: espera aí, o guia turístico disse, irmão, que tem supervisão todos os dias. Ei, pode mergulhar no rema, meu filho. É supervisão todos os dias. Você pode subir, deixa ele apertar o botão, você desce, só vê a paisagem. Sabe o que aconteceu? Se eu vou, Gustavo, vai papai, se vou, quem está aí para isso sou eu. E amado apóstolo, pelo amor de Deus, ia subindo aquele negócio. E eu dizendo: o rapaz disse que não caiu, não teve problema. Em 25 anos não teve problema. Não vai ser hoje. Irmão, eu vendo as nuvens. Não tem problema. O rapaz disse: deu uma paradinha. Quando deu a paradinha, aí é que o gelo, da altura, irmão, da altura. Meu Deus do céu. O rapaz disse que... E eu consegui. Você vai romper limites pelo conhecimento da palavra que chega para você. Vai romper. Aleluia. E o quarto e último motivo
Claro que você pode ter quinto, sexto, e temos, mas eu não tenho mais nem tempo. Ainda bem que eu só separei 4. Aplicação garantida. Conheço uma irmã que vendeu coisas importantes da vida para fazer um curso. Depois que fez o curso, não deu certo a aplicação daquele curso. E alguém disse para ela: você tem que fazer mais, pagar mais um. Irmão, no Rema começou, no primeiro dia tua vida já é impactada. E a aplicação é certa, meu irmão. Por quê? Porque o Rema não está para deixar a tua cabeça no parafuso, não. Está para tu ajeitar o parafuso. Entenda, aquele parafuso ali, eu vivi sofrendo muitos anos e paralisado, mas o conhecimento foi chegando, as ferramentas foram chegando, e eu pude viver e posso viver o melhor de Deus nessa vida. Deus abençoe mais e mais sua vida. Obrigado, Deus abençoe, apóstolo, todo mundo, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, obrigado, Jesus. Aleluia.